Está começando mais um episódio do nosso podcast EBD e Você. Um espaço de edificação, reflexão e comunhão em torno da Palavra de Deus. Olá, meus irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. Está no ar mais um episódio do nosso podcast EBD e Você, o seu espaço de preparação e reflexão para a lição bíblica que será estudada neste domingo pela manhã. Eu sou o professor Nilson César e hoje temos um episódio muito especial, pois estamos encerrando mais um trimestre de estudos na Palavra de Deus. E como sempre, comigo está o querido professor Pedro Dorcas, que nos ajudará a refletir com profundidade sobre o tema desta última lição. Seja bem-vindo, professor Pedro. Muito obrigado, professor Nilson. É sempre uma alegria estar aqui, e especialmente neste episódio, que encerra o trimestre com uma das verdades mais gloriosas da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Essa lição é, sem dúvida, uma celebração da esperança que temos em Cristo. Hoje vamos estudar a lição 13 com o título Renovação da Esperança. Com essa lição, professor Pedro, estamos encerrando um trimestre de estudo dentro da temática E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, escrita e comentada pelo pastor Elienay Cabral. Um trimestre todo baseado no Evangelho de João. Exatamente, professor. Foi um trimestre fantástico. Um evangelho que apresenta Jesus como divino, o qual pode ser visto em cada lição estudada ao longo do trimestre. Foi bênção. O texto áureo está em João capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. O que nos diz a verdade prática, professor Pedro? A verdade prática diz: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Refletir sobre isso hoje deve gerar em cada um de nós uma renovada esperança. Esperança essa que não pode estar pautada numa história qualquer, mas no fato inegável de que Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou e está vivo para sempre. Muito bem. E a lição de hoje tem 3 objetivos principais que queremos destacar logo no início. Nosso desejo é que, ao fim deste episódio, e claro, da aula no domingo, cada aluno da IBD possa 1. Analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova da sua vitória sobre a morte. 2. Reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E 3. Fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é firmada em sua ressurreição e nas promessas eternas que ele nos fez. São 3 objetivos poderosos, professor Nilson. Eles não só resumem o conteúdo da lição, mas também apontam para a essência da fé cristã, a vida nova que temos por meio da vitória de Cristo sobre a morte. A leitura bíblica em classe da lição está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 e 20, 24 a 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais,
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Professor Pedro, que trecho impactante da palavra nós temos nessa lição. O cenário é de medo, portas fechadas, discípulos ainda confusos, mas então Jesus aparece no meio deles e diz: Pai seja convosco. Que momento marcante! É verdade, professor. O texto nos leva direto para aquele domingo à tarde, o primeiro dia da semana após a ressurreição. Os discípulos estavam isolados, assustados, e o que Jesus faz? Ele entra, mesmo com as portas trancadas, se coloca no meio deles e lhes oferece paz. Isso mostra que nem o medo, nem as barreiras humanas impedem Jesus de se revelar. E quando ele mostra as mãos e o lado, é como se dissesse: sim, sou eu, o crucificado, agora ressuscitado. E isso transforma o medo deles em alegria. O Cristo vivo muda o ambiente, muda o coração. E aí entra a figura do Tomé, que não estava lá na primeira aparição. Quando os outros dizem, vimos o Senhor, ele duvida. E, sinceramente, Nilson, essa dúvida de Tomé é a dúvida de muita gente hoje. Gente que quer provas, quer tocar, quer entender antes de crer. Exatamente. E a beleza está em como Jesus trata Tomé. 8 dias depois, ele aparece de novo e chama Tomé pelo nome, mostrando que conhece suas dúvidas. Mas também faz um convite firme: não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé responde com uma das maiores declarações de fé do Novo Testamento: Senhor meu e Deus meu. É uma confissão poderosa. E o ensino de Jesus logo em seguida é para todos nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa bem-aventurança nos alcança hoje. Nossa fé não depende de ver com os olhos físicos, mas de crer no testemunho da palavra. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, o propósito desse relato é gerar fé verdadeira, transformadora, que dá vida, e vida eterna. Esse texto nos desafia a sair da incredulidade, a deixar o medo de lado e a confiar no Cristo vivo, que se manifesta até hoje aos corações sinceros. Que a nossa fé seja fortalecida pela presença real de Jesus entre nós. Amém, professor Pedro. Depois desse comentário da leitura bíblica em classe, vamos fazer um breve intervalo e já retornamos para a introdução da lição. Fique conosco. Já estamos de volta. Você está aí com a gente? Vamos para a introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Que introdução maravilhosa, professor Nilson. Ela já nos prepara espiritualmente para tudo que vem pela frente. E o ponto central aqui é a palavra esperança. Em um mundo marcado por incertezas, dores e crises, a ressurreição de Jesus nos lembra que a morte não tem a palavra final. O túmulo vazio é a prova viva de que Cristo venceu. E com ele, nós também venceremos. Essa esperança não é apenas um sentimento, é uma certeza fundamentada em um fato histórico. Jesus ressuscitou. E é essa realidade que muda tudo. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia tristeza, agora há alegria. Onde havia morte, agora há vida. Esta lição é um convite para cada cristão renovar sua confiança nas promessas eternas do Senhor. Perfeito, professor Pedro. É como se essa lição fosse uma celebração daquilo que sustentou a fé dos apóstolos, dos mártires, da igreja ao longo dos séculos, a certeza de que o nosso Redentor vive. Vamos agora entrar no conteúdo da lição. Tópico 1. A aparição de Jesus Cristo. Chegamos agora ao primeiro ponto da nossa lição, a aparição de Jesus Cristo. A ressurreição não foi apenas um evento invisível.
Jesus fez questão de se mostrar vivo aos seus discípulos. Vamos refletir juntos sobre o que isso significa. Professor Pedro, o primeiro subtópico nos leva ao momento em que Jesus aparece e diz: "Paz seja convosco". Eu vou ler aqui o subtópico e passo para o senhor. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa, onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. João 20:19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, 20 verso 1, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado, 20:19. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. João 19:27 e 20, verso 10. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, 20, 23, 23, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: "Paz seja convosco". Trancados, amedrontados, inseguros, a notícia de Maria Madalena sobre ter visto Jesus parecia inacreditável para eles. Mesmo depois de tudo o que Jesus havia dito antes da crucificação, o medo falou mais alto. Mas aí Jesus aparece entre eles e diz: "Paz seja convosco". Essa não foi só uma saudação comum, foi uma ministração direta ao coração deles. Aquela paz que Jesus tinha prometido lá em João 14:27, "Deixo-vos a minha paz vos dou", agora estava se concretizando. Ele repete essa frase 3 vezes como um bálsamo sobre o medo, a dúvida e o trauma da crucificação. É verdade, professor Pedro. E o mais bonito é que Jesus não chega cobrando, julgando ou dizendo: "Por que vocês duvidaram?" Ele chega oferecendo paz. É assim que o Cristo ressuscitado age. Entra onde ninguém mais pode entrar, inclusive no coração trancado, e leva restauração. Maravilha. Muito bem, professor Pedro. Vamos para o subtópico 2? O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com 1. Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, João 20, 11 a 18. 2. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, Mateus 28, de 8 a 10. 3. Depois foi a vez de Pedro, Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 5. 4. E ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer, Marcos 16, 12, Lucas 24, 13 a 32. Jesus também se revelou aos 5 discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 a 43, João 20, 9 a 25. E 6, posteriormente na presença de Tomé, João 20, 26 a 31, 1 Coríntios 5, 5. A seguir, 7, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, João 21. 8. Depois, fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 15 a 18, 1 Coríntios 5, 6. 9. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, 1 Coríntios 15, 7. 10. Por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras, Marcos 16, 19 a 20, Lucas 24, 50 a 53, Atos 1, 6 a 12. Todas estas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. O segundo subtópico traz um panorama geral das aparições de Jesus entre a ressurreição e a ascensão. Foram ao menos 10 aparições, não é isso, professor Pedro? Isso mesmo. E esse registro é fundamental.
Jesus apareceu a diferentes pessoas, em diferentes lugares e circunstâncias. A Maria Madalena, às mulheres que voltavam do túmulo, a Pedro, aos discípulos de Emaús, aos 11 reunidos, depois com Tomé presente, a 7 discípulos na Galileia, a mais de 500 irmãos, a Tiago e, por fim, durante a ascensão no Monte das Oliveiras. Essas aparições não foram alucinações coletivas nem experiências privadas. Foram testemunhos múltiplos de um fato real. E a quantidade e diversidade dessas testemunhas fortalecem a credibilidade da ressurreição. E mais, elas mostram o cuidado de Jesus em fortalecer a fé dos seus seguidores. Cada aparição foi pedagógica. Com Maria Madalena, ele restaurou a dignidade. Com os de Emaús, acendeu o coração. Com Tomé, confrontou a incredulidade. Com Pedro, restaurou o chamado. Ele foi ao encontro de cada necessidade. Que maravilha, ouvintes! Jesus é maravilhoso. Nessa mesma pegada, professor Pedro, vamos entrar no subtópico 3, preciosas lições. A primeira lição, a reter, é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé." 1 Coríntios 15:14. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. Um dia seremos como nosso Senhor. E o terceiro subtópico resume as principais lições que essas aparições nos ensinam. A primeira delas é poderosa. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Essa declaração de Paulo em 1 Coríntios 15:14 é como um alicerce. A ressurreição é o coração da fé cristã. Não seguimos um líder religioso morto, mas sim um Salvador vivo. Isso muda tudo. A segunda lição é que a ressurreição traz certeza e alegria. Saber que Jesus venceu a morte nos enche de força para viver com propósito, mesmo em meio às lutas. A terceira lição fala de esperança futura. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a promessa de 1 Tessalonicenses 6,14. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É verdade, professor. Isso nos leva a encarar a vida e até a morte com outra perspectiva. A ressurreição não é só um fato do passado, é uma garantia do nosso futuro com Cristo. Professor Pedro, vamos fazer uma pausa e já voltamos. Já voltamos com todo o gás, professor Pedro e ouvintes, e a gente já vai entrando aqui no segundo tópico da lição para vermos os ensinos que esse tópico nos traz. Pronto aí, professor Pedro? Prontinho. Vamos lá. O segundo tópico da nossa lição tem um título que por si só já é uma pregação. Aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Exato, professor. Esse título sintetiza a mudança de atmosfera causada pela presença de Jesus. Onde havia trevas, brotou luz. Onde havia medo, nasceu esperança. A presença do Cristo ressuscitado transforma completamente o estado interior dos discípulos. Essa aparição não foi apenas um evento espiritual. Foi um ato de cura emocional, de restauração da alma. Amém. O subtópico 1 trata do medo deu lugar à esperança. Está escrito assim: com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. A narrativa dos discípulos no caminho de Emaús é um retrato vivo do que muitos de nós sentimos em tempos difíceis. Como essa aparição muda o cenário. É uma cena comovente. 2 discípulos andando cabisbaixos, decepcionados, discutindo sobre tudo que havia acontecido. Mas quando Jesus se aproxima, mesmo sem eles o reconhecerem, a presença dele começa a reacender a esperança.
Ao partir o pão, seus olhos se abrem e tudo muda. O medo e a frustração evaporam. A mensagem é clara. Quando Jesus entra na jornada, o desânimo se transforma em esperança viva. Amém, professor. Subtópico 2. A tristeza deu lugar à alegria. Traz o seguinte texto. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. João 20:20 diz que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Professor Pedro, o que isso nos ensina? A presença de Jesus ressuscitado traz alegria completa. Não era mais apenas uma lembrança do Mestre que morreu, mas a constatação de que ele estava vivo e no meio deles. Essa alegria profunda, não depende das circunstâncias, é a alegria do Espírito que nasce da certeza da vitória. É o mesmo tipo de alegria que podemos experimentar hoje, mesmo nas tribulações, quando temos consciência da presença real de Cristo conosco. Certo. Subtópico 3. Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor, na primeira carta aos Coríntios. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um componente do fruto do Espírito. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. A esperança e a alegria são virtudes fundamentais da vida cristã. Como elas se conectam com a aparição de Jesus? A esperança olha para o futuro com confiança. A alegria celebra no presente com gratidão. E ambas estão firmadas no fato da ressurreição. Paulo ensina que a esperança está ao lado da fé e do amor, e a alegria é fruto do Espírito. Quando Jesus aparece, ele reacende essas virtudes nos discípulos e deseja reacender em nós também. Se cremos que ele venceu a morte, nossas vidas devem ser marcadas por esperança inabalável e alegria abundante. É muito verdade o que o senhor acabou de dizer. Vamos fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta. De volta agora para o tópico 3. A aparição de Jesus. Convicção fortalecida. Professor Pedro, o título do próximo tópico é muito expressivo. A aparição de Jesus. Convicção fortalecida. O que podemos entender a partir disso? Professor Nilson, esse título nos mostra que a presença do Cristo ressuscitado não apenas consola, ela fortalece a fé. Muitos dos discípulos estavam em dúvida, inseguros. Até mesmo Tomé disse que só creria se visse com os próprios olhos. Mas quando Jesus aparece, todas as incertezas caem por terra. A dúvida se transforma em certeza, o medo em testemunho corajoso. A aparição de Jesus não é um simples reencontro, é o fundamento que dá firmeza à fé cristã. Ele vive e, por isso, podemos crer com plena convicção. Ok, professor. Vamos para o subtópico 1. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20:25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Esse primeiro subtópico, ouvintes, parece ser o episódio da incerteza de Tomé. Professor Pedro, o que esse momento nos ensina? Esse episódio é muito emblemático, professor Nilson, porque Tomé representa muitos de nós, pessoas sinceras, mas abaladas pela dor, pela decepção e pelo medo.
Ele havia caminhado com Jesus, mas diante da notícia da ressurreição, expressa a dúvida: se eu não ver e não tocar, não vou crer. Mas veja o cuidado de Jesus. Ele não repreende Tomé com dureza, mas se apresenta a ele de forma amorosa e direta. E diante do Cristo ressurreto, toda dúvida desaparece. Tomé faz uma das mais profundas declarações de fé: Senhor meu e Deus meu. Isso mostra que Jesus não rejeita o coração sincero que busca respostas, mas fortalece a convicção daquele que o encontra verdadeiramente. Dando sequência, o segundo subtópico destaca o fortalecimento da fé. Diz assim: anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu. Ao longo da história da Igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana, Romanos 1, 21 a 23. Professor Pedro, como podemos entender esse processo na vida de Tomé e também na história da Igreja? Professor Nilson, o caso de Tomé nos mostra que um encontro genuíno com o Cristo ressuscitado transforma radicalmente a fé. Antes ele era cético, depois declara com convicção: Senhor meu e Deus meu, uma das maiores confissões cristológicas do Novo Testamento. Isso prova que a fé verdadeira não nasce da pressão, mas do impacto do encontro com o Jesus vivo. E essa experiência não se limita a Tomé. Ao longo da história da Igreja, vemos inúmeros testemunhos de pessoas que antes eram incrédulas, agnósticas, até opositoras da fé, mas que ao se depararem com a realidade do Cristo ressurreto, rendiam-se completamente à verdade do Evangelho. É como Paulo explica em Romanos: a dúvida persistente muitas vezes nasce de um coração endurecido pela idolatria ou vaidade humana. Mas quando Jesus se revela, essa resistência cai por terra e a fé é fortalecida de forma poderosa e transformadora. E finalizando esse terceiro tópico da nossa lição, temos o subtópico 3, fortalecimento da esperança. Professor Pedro, de que forma a ressurreição de Cristo amplia a nossa esperança quanto ao futuro? Eu vou ler aqui o que diz o subtópico, depois o senhor retoma a pergunta e responde considerando também o que está escrito no subtópico. Certo. Diz assim: fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, Atos 24:15 e 1 Coríntios 15:12 ao 14. Assim, Paulo ensinava e defendia essa verdade ao longo do seu ministério, 1 Tessalonicenses 4:14. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Professor Pedro, quero começar respondendo sua pergunta. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento glorioso do passado. Ela também é uma garantia viva do que ainda está por vir. Paulo foi incansável em ensinar essa doutrina. Em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, ele mostra que a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança futura. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Isso quer dizer que a nossa fé não termina no túmulo, ela aponta para a eternidade. Um dia, conforme as Escrituras, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados para estarmos com o Senhor para sempre. Essa é a esperança gloriosa da Igreja, não só a vida eterna, mas também a glorificação do nosso corpo, à semelhança do corpo ressuscitado do nosso Senhor. Será uma glória só, professor Pedro. Já pensou termos um corpo semelhante ao de Jesus? Será extraordinário. Com certeza que será. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast EBD e Você. E que lição maravilhosa nós estudamos hoje, não é mesmo, professor Pedro? Sem dúvida, professor Nilson. A lição de hoje, com o tema Renovação da Esperança, trouxe à tona o fundamento mais precioso da fé cristã, a ressurreição de Jesus. E isso nos enche de convicção.
alegria e, acima de tudo, esperança viva. Começamos nossa reflexão lembrando que a palavra-chave desta última lição é esperança. A ressurreição de Cristo não foi apenas um milagre extraordinário, mas o ponto culminante da fé cristã. Foi ela que transformou o medo dos discípulos em coragem e suas dúvidas em convicção inabalável. No tópico 1, vimos como as aparições de Jesus ressuscitado trouxeram paz aos discípulos. A saudação, "Paz seja convosco", não foi apenas uma frase, mas um ato de restauração emocional e espiritual. E com tantas aparições, mais de 10, Jesus deixou claro que ele vive e que a fé dos seus seguidores não seria baseada em rumores, mas em testemunho real e concreto. Também refletimos sobre as lições preciosas da ressurreição, como nos ensinou Paulo. Sem a ressurreição, a nossa fé seria vã, mas porque ele vive, nós também viveremos. No tópico 2, mergulhamos em como a presença do Cristo ressuscitado substituiu o medo por esperança e a tristeza por alegria. Vimos isso claramente no episódio dos discípulos no caminho de Emaús e na reunião com os discípulos em Jerusalém. A esperança e a alegria não foram apenas restauradas, elas foram elevadas a um novo nível pela presença do ressuscitado. E fechamos com o tópico 3, que nos falou sobre o fortalecimento da convicção. O exemplo de Tomé nos lembra que Jesus não rejeita quem duvida de forma sincera, mas se revela a quem o busca com o coração aberto. A fé de Tomé foi fortalecida a ponto de declarar: "Senhor meu e Deus meu". E não podemos esquecer a esperança gloriosa que a ressurreição nos proporciona. Um dia, como nos ensina Paulo, os que morreram em Cristo ressuscitarão e nós também seremos glorificados com Ele. A ressurreição de Jesus é a antecipação da nossa própria vitória sobre a morte. Que lição poderosa! E que presente da parte de Deus encerrar esse trimestre com uma mensagem tão cheia de fé, certeza e renovação. Amém. Que cada aluno da EBD que ouviu esse episódio saia renovado, com a fé fortalecida e os olhos voltados para as promessas eternas que temos em Cristo. E vamos para a nossa conclusão, professor Pedro. Está escrito assim: durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. Professor Pedro, muito obrigado por essa conversa tão edificante. Tenho certeza de que os nossos ouvintes estão mais preparados para a escola dominical. Foi uma alegria, professor Nilson. Que Deus continue abençoando todos os que se dedicam ao estudo da palavra. E a você, ouvinte do EBD e você, nosso muito obrigado pela companhia. Compartilhe esse episódio com seus irmãos e amigos da igreja. E não se esqueça, domingo de manhã é dia de Escola Bíblica Dominical. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe ricamente.